Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas. Desta vez nós vamos falar sobre a obra do C.S. Lewis, editada em 1960, Os Quatro Amores. Antes de tudo, pessoal, quero lembrar a vocês que vocês se inscrevam no canal e compartilhem todos os nossos vídeos, tá? Isso aí é legal pra caramba pra gente. Vocês devem estar notando um pouquinho que eu vou estar com a voz mais arrastada hoje, gente. Eu quase não gravei esse vídeo. Na verdade, peço até desculpa. Esse vídeo era para ter acontecido ontem, no sábado, mas uma virose muito forte me pegou desde quarta-feira. E só agora, e ainda assim nesse domingo que eu estou gravando o vídeo, eu começo a me sentir melhor. Mas eu não poderia faltar com vocês. Eu não poderia deixar de trazer esta obra para vocês e conversar um pouquinho mais sobre o autor que eu tenho na cabeceira, meu autor preferido, meu autor mais próximo, que é o próprio C.S. Lewis. Lembrando também, além do YouTube, além do Instagram e além dos grupos no Facebook, eu também estou com o Virando as Páginas no Rainbow. Então, se você quiser também se inscrever por lá, é uma nova, pelo menos no Brasil, né? É uma nova participação, é uma nova opção dentro das redes sociais e dentro dos streams. E aí eu fui para lá também, tá certo? Queria conversar um pouquinho sobre este livro. Para a gente entender o C.S. Lewis, e aí eu vou falar desse livro propriamente dito, de 141 páginas, dessa vez editado pela Thomas Nelson, daquela coleção belíssima que eles têm. A gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro, não é um livro fácil, realmente. É um livro que tem um conteúdo filosófico alto e um conteúdo teológico alto. Principalmente, eu diria, apologético, no sentido de que a questão do amor aqui debatida é dentro, obviamente, de um ambiente cristão. Seja ele anglicano, seja ele católico ou protestante. Eu diria dentro de um ambiente de cristandade. E que tem sobre si aquela questão do amor universal, não da forma como é perspectiva hoje colocada por aí, mas é o amor que sai da perspectiva divina, tá certo? O amor perfeito, daquele Deus que criou seres ínfimos, o infinito criou seres ínfimos, falhos, frágeis, com a percepção não apenas de ser adorado, mas de mostrar o seu amor. Então, essa é uma perspectiva que o Lewis ele nos traz, né? Um Deus que fez existir criaturas inteiramente supérfluas, somente para que no fim de tudo isso pudesse amá-las e ao seu tempo aperfeiçoá-las, ajudá-las a se aperfeiçoar. Então, este é o amor que para ele é o amor perfeito, ok? Uma outra situação, nós estamos na década de 60, que começa a ser também uma década que, longe daquilo que se esperava em meio à sociedade em geral, a Segunda Guerra Mundial ela não motivou o final das guerras, muito pelo contrário. Ainda que tenha havido as reconstruções na Europa, ainda que tenha havido investimentos dos Estados Unidos em várias áreas, a década de 50 é uma década que tem a Guerra da Coreia, por exemplo, acontecendo. Existe muito forte aquele ambiente da Guerra Fria. No Evangelho de Mateus diz que Jesus, em dado momento, olhando para o futuro, fala para os seus discípulos e apóstolos que o amor lá à frente se esfriaria. E é, de fato, algo do qual Lewis vai se preocupar. E ele também vai se utilizar, e daí por isso que passa a ser tão difícil para alguns a leitura dessa obra, porque ele vai se utilizar de livros, de nomes que normalmente não fazem parte do dia a dia do pessoal, e isso é normal. Porém, ele tem uma obra maravilhosa para os dias de hoje, porque ele não enxerga o amor dentro da superficialidade romântica, nem do pessimismo, muito menos dentro da questão da subjetividade. Para ele, amor é amor, bem é bem, mal é mal. Ele não negocia isso, tá certo? E ele vai então pegar toda a estrutura do amor e vai dividi-lo em capítulos, como se fosse uma grande cebola,
e tentando explicar este sentimento fatia por fatia, escama por escama. Por isso que para muitos fica parecendo uma leitura lenta, mas não, é uma leitura analítica filosófica. Então você não espere do livro Os Quatro Amores um tabloide qualquer de jornal, ou um texto só para trazer a você, digamos assim, consolo. O Lewis não está preocupado com isso. Ele está preocupado realmente em desvendar esse amor perfeito ante a amores subnaturais. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês por que são amores subnaturais, tá certo? Então, primeiro posto, você está diante de um livro apologético com ambiência cristã. Ele se torna um contexto universal a partir da análise da cultura ocidental, que pode ser aceita. Porém, também há um problema que Lewis está se debatendo já na década de 60, que são os subjetivismos e a forma, digamos assim, um tanto quanto irresponsável de lidar com os problemas, de lidar com as relações e de lidar com a finitude. Lewis está vendo um certo irracionalismo que começa a nascer com mais força na Europa, inclusive lá à frente o irracionalismo francês, que vai começar com muita força aí nesse período entre décadas de 50 e 60. Há uma triste curiosidade nesta obra. Lewis escreveu 2 livros, um antes e um outro depois dos Quatro Amores. Um livro anterior era este aqui, O Problema da Dor, onde ele, sem dúvida nenhuma, passa a testificar a responsabilidade e maturidade que nós temos de ter diante da dor, ao invés de darmos a Deus a responsabilidade da sua permissão para as nossas dores. Lewis nos chama a termos mais maturidade na ótica e perceber que fazemos parte integrante das dores que sofremos. E lá ele vai trazer ponto a ponto. Eu quero falar sobre esse livro mais à frente, mas eu não vou estar indo muito a fundo nesta obra, tá certo? O problema aqui é que ele destaca, e de certa forma ele vai falar isso nesta obra Os Quatro Amores, a questão do desafio do porquê sentimos dores. Por que temos que passar por situações difíceis? Por que temos que passar por desconsolos, por desconfortos? Em todos os passos e fatias da vida. Seja a questão emocional, seja a questão da finitude, seja a questão sentimental e por aí vai. Então, por que nós sofremos? Ele vai trabalhar aqui o problema da dor, tá? E entre os Quatro Amores, né? Depois dos Quatro Amores, ele vai escrever esta obra aqui, Anatomia de um Luto. E isso se dá por conta da morte da sua esposa, a Joy. A Joy morre em 1960, exatamente no período da edição deste livro aqui. Então, a Joy Davidman, ela acaba por morrer em 1960, e ela vai se casar, é um casamento muito curto que ela tem com o C.S. Lewis, porque ela foi casada com William Grisham, lá nos Estados Unidos, que era um poeta, e ela também era escritora e poetisa, só que esse William Grisham trazia a ela muito sofrimento, a agredia, não tratava bem, era um cara totalmente voltado ao alcoolismo, e ela escrevia cartas ao C.S. Lewis dentro de debates filosóficos, dentro de tudo aquilo com o qual eles lidavam no dia a dia, tá certo? Certa feita, ela acaba viajando para Londres com seus filhos depois da separação com William Grisham, e aí o C.S. Lewis a acolhe, e em dado momento acaba casando com ela, não necessariamente por amor, ou não o amor que se espera dentro de um casamento, só que nos seus passos e nessas relações ele acaba definitivamente se apaixonando pela Joy, e aí em 1960, quando surgem Os Quatro Amores, a Joy falece. Outra ironia, e triste ironia, que esse livro lançado em 1960 precede a morte do próprio C.S. Lewis em 1963, o que faz com que esta obra tenha um teor, uma importância muito grande, porque é uma das últimas obras que passaram pela pena do C.S. Lewis, ok? Então ele vai dividir
O livro já começa logo na página inicial, ele vai dividir o amor em 4 fases. Na verdade, em 5 fases. Primeiro, o gostar e o amar em relações aos subhumanos. Depois, a afeição, que ele chama em grego storge. Depois, a amizade, filia, eros. E caridade, eu diria aqui, colocaria caridade o termo ágape. É também compreensível que ele tenha levantado esses 4 estágios do amor dentro de uma outra perspectiva, que era a perspectiva própria grega. Por exemplo, Platão ele define os tipos de amor da seguinte forma: eros, amor apaixonado e romântico; filia, amizade íntima e autêntica; ludos, o amor lúdico e sedutor; storge, afeição, amor familiar incondicional; filautia, amor próprio; pragma, amor comprometido e companheiro; ágape, amor empático e universal, justamente o último amor que vai se dar na caridade. Tá certo? Então ele começa trazendo para nós a questão do gostar e o amar na relação aos subhumanos. A minha perspectiva sobre subhumanos está muito ligada à questão da similitude dele, aquela ideia de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E C.S. Lewis ele é muito atento neste momento, porque ele quer descrever o seguinte: apesar de sermos semelhantes a Deus, não somos Deus. Da mesma forma que os anjos foram criados dentro de uma outra esfera, enquanto a nossa é a semelhança e uma etapa que aponta a intelectualidade voltada a Deus, os anjos estão caracterizados dentro do contexto da eternidade e de estarem até mais próximos do que Deus nesse sentido. Mas nem anjos, nem homens são, ou nem seres humanos, a raça humana pode ser considerada Deus. E é aí, nesse sentido, que ele vai começar a trabalhar a questão justamente do gostar e amar em relação aos subhumanos. Nós tivemos uma queda e a partir daí o amor ele passa a ser constituído sobre 2 processos: por necessidade e por apreciação, afeição. E ele vai trazer algumas passagens interessantes para que a gente possa dar uma visão clara sobre essa perspectiva ante, por exemplo, ao amor dádiva. Deus é amor, diz o apóstolo João. No princípio, quando pensei em escrever esse livro, imaginava que essa máxima me mostraria um caminho sem quaisquer percalços ao abordar o assunto, ou seja, entendendo que daria facilmente para dar uma explicação clara sobre o sentimento do amor e a relação de Deus sendo amor. É interessante dizer o seguinte, gente: Deus é amor, mas amor não é Deus. Isso precisa estar muito ligado a gente, e de certa forma o Lewis ele vai nos dar e vai nos apontar estas questões de uma forma bem limpa, e mesmo assim você precisa prestar muita atenção para não se perder na leitura. Ele colocava o seguinte: pensava que seria capaz de dizer que os amores humanos mereciam somente ser chamados de amores pelo fato de terem alguma semelhança com o amor que é Deus. A primeira distinção que fiz, portanto, foi entre aquilo que denominei amor dádiva e amor necessidade. O amor dádiva é aquele de quem se entrega sem pedir nada de volta, que faz isso que não tem interesse próprio. E o amor necessidade são amores que estão sempre partindo a partir do movimento subhumano que nós somos. Ou seja, um bebê ele ama com a necessidade de ser amamentado pela sua mãe. Já a sua mãe ama com a necessidade de entregar vida ao seu filho. Ainda assim, todos esses aspectos que ele vai levantar são aspectos inferiores àquilo que antes do lapso poderia entender-se como relação amorosa entre Deus e os homens e mulheres entre seus semelhantes. O amor perfeito, aquele que eu falei lá em cima, tá certo? Tem aqui na página 15 três falas que vão dar muita tonalidade àquilo que eu estou dizendo para você. Olha só: não sou pedinte, eu o amo desinteressadamente. Então, o mais elevado amor é aquele onde você não suga a pessoa, mas pelo contrário, você ama sem valores secundários, sem pedir qualquer coisa em troca. Aqueles que se aproximam mais de um amor dádiva
por Deus no momento seguinte ou até naquele mesmo momento, estarão batendo no peito com o publicano, admitindo sua indigência diante do único e verdadeiro doador. E Deus desejará que isso seja assim. Ele fala de nosso amor e necessidade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ou no Antigo Testamento, abra sua boca e eu o alimentarei. De certa forma, o amor-necessidade, dentro da perspectiva de Lewis, é aquele amor da ausência de Deus. É aquele amor que aponta a necessidade humana na relação com este divino. É aquele amor que se perdeu na queda adâmica. É aquele amor que se perdeu na maturidade do pecado dentro das relações humanas. E por conta disso, existe um vazio humano que sempre pedirá por esses processos e sempre arguirá a Deus por que essas coisas andam por acontecer com eles, como eu coloco na anatomia da dor e como eu coloquei também sobre o sofrimento, num processo de tentar entender a sua própria existência, tá certo? Agora, outros 2 parágrafos aqui que eu acho importantíssimos. O ser humano se aproxima mais de Deus quando, de certo modo, menos semelhante a Ele, pois o que pode ser mais contrastante que a plenitude, a necessidade de soberania e humildade, retidão e penitência, poder ilimitado em um grito de socorro? Isso quer dizer o seguinte: estar próximo de Deus é entender a sua falência. É entender a sua falência existencial. É não se comprometer a ser Deus como Deus. É se entender próximo de Deus sendo humano, sendo falível. E a partir daí, dentro de todos esses elementos, ele se torna mais próximo de Deus. Neste montante, estar achando-se semelhante a Deus pode incorrer num grande risco de você confundir semelhança com igualdade. E Lewis consegue conjugar isto com muita efervescência, gente. Ele põe alguns fatores que implicam na própria religiosidade uma condição diabólica diante de Deus. Mesmo fato a levantar de que os nossos amores, por melhores que sejam, não podem ser superiores à relação que nós temos com esse Deus. É a perspectiva do próprio Lewis. Mais à frente ele vai dizer o seguinte: precisamos distinguir entre 2 coisas que poderiam ser possivelmente chamadas de proximidade de Deus. Uma é a semelhança de Deus, o qual imprimiu algum tipo de semelhança consigo. Suponho que em tudo o que fez, espaço e tempo e a sua própria maneira refletem a sua grandeza. Toda a vida, fecundidade, vida animal, toda a verdade. Por ser racional, então, o ser humano possui uma semelhança mais importante que os animais, dentro daquilo que eu havia explicado a vocês. Fato é, ele na verdade, essa introdução, ele vai abrir justamente a perspectiva para o amor storge, que é o próximo, né? Aquele amor fraternal, aquele amor que é de afeição. Esta perspectiva me parece importante dentro de um sentido muito claro, de que Lewis tem medo do tipo de amor que nos é informado na época dele e de hoje. O amor interesseiro, o amor que sufoca, o amor que domina, o amor que não cede, o amor que compete, o amor supérfluo, o amor sem nenhuma dedicação, o amor que, na verdade, o próprio Bauman vem escrever como um amor líquido, aquele que não tem consistência nas relações, aquele que não imprime consistência nas relações, aquele que não está decidido a andar do lado do outro, qual que seja o problema. E isto é algo que está sobre todos nós, ainda mais nos nossos dias de tanta competição, de tanta luta, de tanta rispidez, de tanta violência. Então, esse primeiro momento, o amor-necessidade, ele vai fazer essa analogia entre o bebê e a mãe e também vai fazer uma grande analogia entre o amor-dádiva e o amor-necessidade, o amor-afeição e o amor-necessidade, que o amor-necessidade é aquela água quando você chega e precisa bebê-la porque você tem sede. É diferente do vinho, aquilo que você bebe, mas não para matar a sede. No vinho há uma história, há um processo reflexivo. Você precisa beber o vinho não para consumi-lo, mas porque por trás dele existe algo chamado admiração.
Então, essa instantaneidade do amor sobre o aspecto da necessidade, ela não é questionada por C.S. Lewis. Aliás, nenhum desses amores o são. O que Lewis vai definitivamente questionar é a forma como agem esses amores em nós a partir das nossas incapacidades, longe daquilo que nós chamamos de caridade, longe daquilo que nós chamamos de amor ágape, que é aquele que cela, que condiciona, que fortalece todo tipo de sentimento de amor que nós tivemos, tá bom? A partir desse momento ele vai pular para uma outra situação que vai ser o amor, amizade, o amor ágape, aquele que é a filia, não ágape, né? Aquele que vai ser a filia, vai ser o entrelaço, vai ser a conjugação de dois amigos. Uma das considerações mais interessantes que eu vejo em Lewis dentro desse propósito, dentro dessa história, é o fato de que ele achar que é muito difícil. E ele não faz isso por qualquer tipo de elemento preconceituoso, até porque Lewis teve experiências de amizade com o sexo feminino, mas ele acha muito difícil que uma amizade bem próxima entre homens e mulheres não possa pular para o amor eros e não veja o eros como um amor meramente de supremacia sexual ou de utilização sexual ou de apenas transformar o outro em objeto. Você consegue entender o que ele vai falar quando ele depois vai lá para o amor eros e nos explica isso. O que ele quer dizer é que quando o afeto entre amigos, sendo homem e mulher, ele não conjuga isso como fato, mas ele administra a sua ideia de que isso pode se tornar o amor eros, que na verdade é a ligação maior. Ele não está falando só de sexo, ele está falando de intimidade entre dois corpos que se tornam um só e passam a ser companheiros para frente. Mas nós estamos falando do amor-amizade e eu gostaria de trazer dois passos entre a interessante da ideia de amizade que Lewis dá a partir do momento em que, quando você ler o que ele fala sobre amizade, pode lhe parecer que ele esteja colocando ela abaixo das outras, mas é que ele acha que a amizade pode se tornar apenas uma mera relação comum entre pessoas. Mas ele vai levantar a verdadeira amizade, até porque no contexto da filosofia, você tem, por exemplo, Platão em Fédon, ele diz que entre amigos tudo é comum, né? Há uma comunhão na relação entre amigos. O que é meu é seu, no sentido de que há confiabilidade, há transparência, a cordialidade, a fidelidade, a lealdade entre as pessoas e que se entendem assim amigos porque elas não querem o amigo para si, elas querem ser amigos dessas pessoas. Não é a supressão da liberdade do outro, mas pelo contrário, é a lealdade e fidelidade eterna entre duas pessoas pelo resto da vida, sem que necessariamente sejam casados. Essas pessoas se amam porque elas têm histórias em comum, construções em comum, vida em comum, participam a situação em comum. Ela é talvez o menos, na visão do Lewis, o menos egoísta dos amores, porque ela é uma dedicação por completo. Normalmente os amigos formam grupos e ele vai dizer que as amizades, quando bem construídas, geraram revoluções. Então, existe uma afinidade clara, simples. Então, Platão levanta isso. Entre amor, tudo é comum. Já o Aristóteles, na Ética de Nicômaco, ele coloca uma propriedade interessante na relação amizade e felicidade. A amizade é o supremo estado da felicidade. Ou seja, mesmo na filosofia, a questão da amizade, aí você precisa ir lá nos clássicos e entender as relações de amizade no período dos autores clássicos, de como ela é importante, inclusive na fundação de cidades, na proporção efetiva de uma autonomia das cidades e da própria autonomia dos seres. Eu acho essas duas passagens importantíssimas para uma análise futura, dentro do próprio livro que o Lewis vai nos identificando. Uma coisa que você não pode esquecer, e quando a gente está falando de amizade, e aí é sempre importante, eu sempre falo para vocês o seguinte: quando vocês forem ler um livro, leiam o autor antes, quer dizer, conheçam algumas particularidades da vida desse autor, o que ele fez, o que ele propõe, quais são as condições de vida que ele teve, os desafios, dissabores, as suas vitórias. Isso é muito importante, o que precede a este autor, as relações e influências literárias que ele tem, por exemplo,
o caso do Lewis, falando aqui sobre amizade, né? Ele tem influências, por exemplo, do MacDonald, né? Que é um autor que fez um livro fantástico, que trouxe a ele toda essa magia da fantasia. E eu não vou até, inclusive, semana que vem eu vou estar falando sobre a Árvore e a Folha do Tolkien. A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia deles de fantasia. Mas o George MacDonald ele vai trazer uma influência muito grande de dignidade, de austeridade, da relação crítica ao mundo, seja a igreja ou não. Meu Deus, o Chesterton também, as ironias do Chesterton, as lutas que o Chesterton tinha com o Bernard Shaw vão influenciar muito o C.S. Lewis. Ele vai ser algum repetidor dessas ideias. Mas quando se fala de amizade, e você está vendo que o cachorro do vizinho está ajudando a gente a beça, né? Mas quando a gente fala de amizade, a gente tem que entender que existem dois pontos muito claros. Lewis foi amigo de muitas mulheres, e algumas mulheres em especial, teólogas, por exemplo, né? E em segundo ponto, os Inklings, que foi o grupo que foi criado em Oxford dos seus amigos, ele, Tolkien, o próprio irmão Warren Lewis, Owen Benfield, esse pessoal todo vai criar uma grande ligação, aquela amizade da taberna, e ao mesmo tempo reflexiva, discutindo textos ancestrais, discutindo textos celtas, literatura clássica, tentando trazer a ideia do símbolo, o aspecto da filologia que permeava nos debates deles. E também, e para mim uma das questões mais clássicas do tipo de lealdade e fidelidade de Lewis, dentro do processo do amor como amizade, se dá com Paddy Moore, que foi amigo dele na Primeira Guerra Mundial, e o Lewis foi acometido pela doença do carrapato, que era a doença da trincheira, se retirou da guerra, foi ter que se cuidar da sua saúde, e nesse meio tempo ele sabe que o Paddy Moore havia falecido em batalha. O que precede isso tudo é uma promessa que eles, entre amigos, que se conheceram no alistamento militar e se ficaram muito íntimos, muito próximos, eles fazem um pacto mesmo de que aquele que morresse cuidaria da família do outro. E Lewis vai cuidar da família de Paddy Moore, se mudando de casa e vivendo com eles durante muito tempo. Tá certo? Então, essa relação da amizade em Lewis é importantíssima. Agora, ele tem uma fala muito interessante aqui no livro sobre a questão do erotismo e da afeição, que para mim foi muito importante. Preste atenção só. Bem, sem Eros, nenhum de nós teria sido gerado, e sem a afeição, nenhum de nós teria sido criado. Mas nós podemos viver e nos reproduzir sem a amizade. De alguma forma, ele está dizendo que a amizade não é um amor para estabelecimento de pontos maiores, muito pelo contrário. A amizade é um amor que a gente não espera, o amor que a gente não trabalha, o amor que a gente não conjuga. E ele vai falar de uma situação muito interessante, porque ela vai apontar para o Eros. E o Eros, que é um passo além da própria amizade, ele não pode ser nunca, como eu falei para vocês, um senso de consumo, né? Não é à toa que ele vai fazer uma alusão de Vênus e Afrodite. Ele deixa meio que indicado isso, né? Vênus, no caso, a opositora à ideia de Afrodite. Claro que Vênus vai ser Afrodite nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele vai levantar a relação de Eros, e aí ele não fala isso diretamente, mas me levou ao amor de Eros à Psique. O que quer dizer para o Lewis o seguinte: o desejo ele precisa existir entre amantes. É necessário que exista o desejo erótico, é necessário que o apetite sexual exista, mas não é importante que o apetite sexual seja o supremo ponto da relação de um casal que se ama. E mais, ele deve ser o elo, o selo de entrega, ou seja, amar-se mais do que o outro no processo erótico é usar o outro.
amar-se entregando o de melhor para o outro, ou seja, amando o outro de tal forma que este outro se sinta valorado, protegido, guardado e que haja confiança nesse conteúdo todo, é o amor que ele quer levantar, é este amor de Eros e Psique, é esta relação mais profunda e que vai me lembrar um livro que ele gostou muito do Tolkien, que é esta obra Beren Lúthien, que é justamente a realidade entre a mortalidade e a imortalidade, quem deixa o que para quem, né? Você tem aqui toda uma efervescência de entrega. Não é à toa que Beren Lúthien, para muitos, é o romance de Tolkien alusivo ao seu casamento e o seu amor pela sua esposa. Este processo em Eros, para o Tolkien, ele é importantíssimo, porque ele rompe com esta visão que ele vai chamar, ou ele dá a entender, que o Eros, quando é um compromisso para uma pessoa, para ela mesma, que é algo para consumo próprio do outro, isto não é Eros na visão de Tolkien, isso é pornografia. É o uso do outro apenas como objeto, seja ele por elemento físico, seja ele por elemento imaginário, tá certo? Então, você nunca, a partir desse apetite sexual, pode trazer o outro como seu objeto, porque se esse outro é o seu objeto, outros relacionamentos também podem ser apropriados. Sendo assim, o amor Eros, ele não se esvai na escolha de uma nova opção. Pelo contrário, ele constrói as relações que são precedidas por todos esses outros sentimentos que eu estou falando com você. Entendeu? Essa é a grande questão. Aí você tem o contexto da caridade, ágape. E aí você tem aqui uma passagem que eu gostei demais nesse livro. Presta bem atenção. Os amores naturais são convocados para se tornar modelos de caridade enquanto ainda permanecerem como amores naturais que são. Esse pensamento, essa realidade, esta forma que Lewis vai dar à caridade, ele vai prescrever o seguinte: o amor, a caridade, ela é o supremo amor nas relações naturais. E ela é precedida por uma autenticidade divina. Ela é precedida por um ensino divino. É bom e é natural que existam todos esses fatores de amores, desde os amores necessários até o Eros na relação humana. Ele não se opõe a isso, ele não é um modalista, ele não é um moralista. Ele está querendo trazer uma coerência conservadora, mas dentro de uma conduta de equilíbrio emocional entre as pessoas. Então, todos esses amores, de alguma forma, eles precisam da caridade. Porque a caridade é a expressão de amor mais próxima do amor divino. Ela não é o amor divino, mas ela é a mais próxima e que ela acaba aperfeiçoando os outros amores. Ela passa a dar uma conduta maior a esses amores. Ela passa a perseguir o aperfeiçoamento do amar. E o amar sempre está contido naquilo que você pode fazer ao outro antes mesmo de pensar em si mesmo. Mas tem o amor próprio, como eu coloquei lá atrás, o pragma na filosofia, no contexto clássico, mas isso está inserido dentro desse processo. Amar o outro é amar a si mesmo de uma forma muito mais saudável, muito mais completa. E é nesse sentido que ele vai levantar que tudo aquilo que tem uma característica diabólica no amor, que é justamente o fato de você viver sob a sua autoperspectiva em relação ao outro, é idolatria. A idolatria está justamente quando você, dentro desse ambiente de amor, se coloca acima do outro. E quem se coloca acima do outro pode muito bem achar que não é apenas semelhante a Deus, é igual ou até mesmo superior a Ele. Então, ele diz que não há possibilidade de você pensar de responder algo a alguém que fez aquilo por amor. Ele vai dizer que o amor não justifica todas as coisas que fazemos. E nós podemos utilizar da ferramenta do amor para dar autenticidade aos nossos erros, aos nossos exageros, às nossas híbris, para que nós possamos então justificar os nossos caminhos, as nossas atitudes. Quer dizer que não se mata por amor.
se defende por amor. Quer dizer que não se julga por amor, se dialoga por amor. Quer dizer que não se abandona por amor, luta-se por amor. Mas principalmente quer dizer que não se acha Deus por amar, mas só ama porque Deus nos ama. Esta é então o fechamento do conteúdo que Lewis vem trazer. Sim, você pode não ser um cristão, eu concordo, eu entendo, mas você pode entender que muitas das perspectivas de Lewis se encaixam muito bem com o que você gostaria de receber e principalmente deveria ser aquilo que você gostaria de dar. Tá certo? Pensem muito sobre isso, porque o Lewis vai lhe falar nesse livro Anatomia da Dor, ele deixa muito claro que tudo aquilo que ele falou, por exemplo, com relação ao sofrimento, ainda que ele veja que aquilo estava certo, não quer dizer que no momento de grande dor ele fosse contra ou ele se comportasse contra tudo aquilo que ele arguiu como correto. E isso aconteceu e ele foi sincero em assumir esse processo. Amor é um sentimento, amor é uma condição, amor é um estado, mas amor é principalmente, em Lewis, uma ligação com o eterno e a percepção daquilo que nós precisamos ser e fazer e nos colocar nessa, digamos assim, temporalidade de vida, até, quem sabe, surgir o aspecto da eternidade. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês. Semana que vem eu vou estar falando sobre a Árvore e a Folha. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da fantasia. Está surgindo agora a série Os Anéis do Poder, né? na Prime Video. Tem certas coisas que eu não gosto, tem outras que eu gosto, mas eu não vou estar comentando série aqui não. Eu vou estar mostrando para vocês como se dá a ideia de Lewis sobre fantasia e os valores que ele construiu toda a saga do Senhor dos Anéis e todos os outros livros que acabaram por serem feitos dele dentro desse universo da Terra-média. Muito interessante e a gente vai estar conversando com isso de forma mais séria, tá bom? Muito obrigado por você estar aí. Me desculpa porque eu ainda estou nesse estado meio catatético. Não botei mesa, gente, não botei nada. Botei algumas luzes, sentei aqui na minha poltrona de leitura e estou conversando com vocês. Poltrona que até uso pouco, mas estou conversando com vocês sobre um tema que eu indico. Você deve ler esse livro, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E se sentir dificuldade, troque ideia comigo. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Não esquece de curtir o nosso canal. Até lá, abraços!